Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas hoje para o quarto dia da nossa trezena dedicada a Santo Antônio. Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio de Pádua. Oração a Santo Antônio. A vós, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços ao menino Deus, a ti cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha. Apresente agora a sua intenção. Peço-te também por meus irmãos mais necessitados, pelos que sofrem e pelos oprimidos, pelos marginalizados e aqueles que hoje mais necessitam de sua proteção. Fazei com que nos amemos todos como irmãos e que no mundo haja amor e não ódio. Ajudai-nos a viver a mensagem de Cristo. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, com Ele e por Ele, a nosso favor, ante o Pai. Amém. Ato de consagração a Santo Antônio. Ó grande e bem-amado Santo Antônio, de Lisboa e de Pádua, vosso amor a Deus e ao próximo, vosso exemplo de vida cristã, fizeram de vós um dos maiores santos da Igreja. Eu vos suplico tomar sobre vossa proteção valiosa minhas ocupações, empreendimentos e toda a minha vida. Estou persuadido de que nenhum mal poderá me atingir enquanto eu estiver sob a vossa proteção. Protegei-me e defendei-me, pois sou um pobre pecador. Recomendai minhas necessidades e apresentai-vos como meu medianeiro a Jesus, a quem tanto amais. Por vosso mérito, Ele aumente minha fé e caridade. Consolo-me nos sofrimentos, livre-me de todo o mal e não me deixe sucumbir na tentação. Ó Deus poderoso, livrai-me de todo o perigo do corpo e da alma. Auxiliado continuamente por vós, possa viver na cristandade e santamente morrer. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Quarto dia da nossa novena dedicada a Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio de Pádua. Quando o padre diz Santo Antônio de Lisboa e de Pádua, eu não consigo acreditar que existe competição, que existe ciúmes, que existe briga entre algumas pessoas que não querem que Santo Antônio seja, por exemplo, portugueses,
que não querem que Santo Antônio seja classificado como Santo Antônio de Pádua, ou de italianos que não querem que Santo Antônio seja classificado como Santo Antônio de Lisboa. Eu não consigo acreditar nisso, não digo com ironia. Que Santo Antônio seja Santo Antônio do mundo todo. Então, Santo Antônio, alguém poderia perguntar, padre, é Santo Antônio de Lisboa ou de Pádua? Dos dois. Por quê? Porque ele nasceu em Lisboa, ele nasceu ali, ele cresceu ali, ele foi educado ali que ele teve o início da sua formação religiosa, mas onde ele desenvolveu os seus dons, onde ele serviu a igreja, onde ele faleceu, foi em Pádua. Então essa é uma briga injustificável. Isso é algo que só vai diminuir aquilo que foi o santo. Na verdade, ele não é de Lisboa, ele não é de Pádua, ele é do mundo, ele é de Deus, ele é de todos os lugares. Mas os dois nomes é em relação a isso. Irmão e irmã, no dia de hoje nós vamos refletir um assunto muito interessante. Santo Antônio, Arca da Sagrada Escritura. As pessoas diziam que Santo Antônio, é muito fácil dizerem assim, né? Santo Antônio pregava muito bem, os peixes se emocionavam com ele. Santo Antônio, ele tinha uma comunicação enorme, conhecia muito sobre a igreja, mas esse conhecimento ele não vinha do vazio. Esse conhecimento ele não era mágico. Fechava os olhos, abria a boca e começava a falar e saía tudo. Não, muita leitura, muito estudo. Às vezes tem pessoas que perguntam assim, estou longe, não quero me comparar de jeito nenhum, mas às vezes tem pessoas que perguntam assim, Padre Daniel, o senhor decora a data, conhece da vida dos santos, cita pensamento dos santos, e às vezes as pessoas me elogiam. Graças a Deus, tenho os meus limites, mas possivelmente também tenho alguns dons. Me recordo quando eu estava no seminário. Morei primeiro em Taubaté, depois morei em Brusque, Santa Catarina, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Barretos, depois morei em Marabá, no Pará. Depois eu voltei para Taubaté, depois eu fui para São Paulo, onde eu morei no Santuário de São Judas Tadeu. Aí depois eu saí do Brasil, fui primeiro para Milwaukee, nos Estados Unidos, depois eu fui para Manila, nas Filipinas, para Hong Kong, e hoje eu estou em Macau. Alguém vai dizer assim, esse padre é rodado. Pode dar o nome que vocês quiserem. Mas foi assim que Deus quis, é assim que eu fui me formando e depois onde eu exerci o meu ministério. Desde o tempo de filosofia, final de semana, era o período que todo mundo podia sair da casa. Em Brusque, não sei se tem ainda hoje, se tem alguém de Brusque, em Brusque tinha um pastel enorme, pastel grande assim. Então alguns iam comer pastel, outros iam ouvir música, muitos iam jogar futebol. Chegava fim de semana, cada um saía fazer o que queria. Quantas vezes eu ficava no meu quarto, sozinho, estudando, lendo, escrevendo, riscando, rabiscando livros, tomando nota, fazendo trabalhos. E aí alguns diziam assim, antissocial, maluco, não vai ser um bom padre, isso daí é exagero, tá ficando doido. E eu, às vezes triste, até me questionava, mas eu dizia assim, um dia isso vai ser útil para aqueles que forem meus paroquianos, para aqueles que tiverem contato comigo. Então você tem que oferecer a Deus a matéria-prima, você tem que ter o conteúdo, e aí depois Deus trabalha. Aí depois ele ajuda você a organizar as ideias, depois ele ajuda você a conseguir se expressar. Então é preciso ler, é preciso ter o conteúdo. Então Santo Antônio ele era considerado Arca da Sagrada Escritura. Ele era a Arca, a Sagrada Escritura estava ali dentro, ou seja, ele tinha memorizado a Bíblia. Abria a boca, saía versículos. Abria a boca, ele conhecia. Abria a boca, começava a falar. Teologia já começava a falar dos padres da igreja. Então o que aconteceu? Era uma pessoa que Deus ajudava na externalização daquilo que já havia dentro dele. Deus, ele não... Claro, Deus não... Ele pode fazer tudo, pode fazer milagre, mas normalmente Deus, ele não costuma tirar vinho de água. Não, ele tinha vinho da uva. Vinho de água ele tirou com Jesus, mas normalmente Jesus, ele vai fazer isso, ele vai tirar o vinho da uva, não vai tirar o vinho da água, não vai tirar o vinho da pedra. Então nós precisamos fazer a nossa parte, depois Deus entra e faz a parte dele. Aqui nós temos um grande conhecedor da Bíblia. Às vezes as pessoas dizem assim, Padre, eu não consigo decorar as passagens bíblicas, tenho muita dificuldade para decorar capítulos e versículos da Bíblia. Aí eu pergunto com muita honestidade, você lê a Bíblia? Ah, não leio, Padre. Não vai decorar mesmo? Não vai memorizar mesmo? Quando a gente lê, quando a gente usa. Então, aqui o nosso cérebro ele é seletivo. Você ouve, você lê, você vê, e aí aquilo que você percebe que é importante, seu cérebro percebe que é importante, como?
que você tenha atenção quando você lê. E depois que você usa com alguém, aquilo vai ser retido, aquilo vai ser guardado. Possivelmente você não vai esquecer. Então, querido irmão, querida irmã, aqueles que assistem ao Padre há mais tempo conhecem a frase de São Bernardo de Claraval. Ele dizia assim: os assuntos de Deus são os meus. Os assuntos de Deus são os meus. Gostava das coisas de Deus. Conhecia as coisas de Deus. Se você disser aí para 2, 3 pessoas, São Bernardo de Claraval, um grande santo, dizia: os assuntos de Deus são os meus. Por quê? Gostava das coisas de Deus. Se você disser para alguém, Santo Antônio, ele tinha um título, Arca da Sagrada Escritura. Por quê? Porque a Sagrada Escritura estava dentro dele. Ele memorizou a Sagrada Escritura de tanto ele usar. Era um profundo conhecedor da Bíblia. Por isso que ele conseguia fazer uma teologia tão aprofundada como ele conseguia. Você diz isso para 2, 3, 4 pessoas, você não esquece jamais. Vai citar São Bernardo, daqui a pouco vai citar essa passagem, esse título de Santo Antônio, que ele era uma arca da Sagrada Escritura. Aqueles que acompanharam ontem com carinho vão lembrar que Santo Antônio, ele era subordinado de São Francisco. São Francisco chamava ele de meu bispo. Elogiou pelo dom dos estudos, mas disse: continue ensinando, desde que isso não atrapalhe na sua piedade e na sua oração. Então, existe um ditado em latim que diz: studiorum mater magistre est. A repetição é mestra dos estudantes. Repetitie mater studiorum est. Isso. Repetitie mater studiorum est. A repetição é mãe dos estudantes. Então você estuda, reflete, usa, e aí Deus vai ajudar que aquilo se torne algo enraizado dentro de você. Irmão, irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Antes da bênção final, permita-me o Padre dizer uma vez mais àqueles que acompanham. Aqueles que desejarem fazer uma peregrinação, temos ainda as últimas vagas. Nós vamos para Grécia, Itália, nós vamos para Croácia e vamos subir a montanha das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje. Itália, Lanciano, San Giovanni Rotondo, do Padre Pio. Depois nós vamos para Loreto, Nossa Senhora de Loreto, onde tem a casa de Nossa Senhora, Assis, Cássia, Roma. Um roteiro imperdível, 2 semanas de missa diária e acompanhamento espiritual com o Padre Daniel. Se você desejar, temos aqui o telefone da nossa agência. Ajude também na divulgação para completarmos o nosso grupo. Irmão, irmã, que Deus te ajude você também a ser uma arca da Sagrada Escritura. Que Deus te ajude você a ser um apaixonado pelas coisas de Deus. Naturalmente, ela vai transbordar da razão da sua alma para o seu coração, e depois vai ser transbordado da sua boca, transformando a vida, ajudando muitas pessoas. Deus te abençoe, que Deus te proteja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros, intercedei da justiça e da esperança, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Mestre sábio da verdade, intercedei pela Igreja peregrina, intercedei pelos jovens namorados, intercedei pelos lares em perigo, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Vós, irmão dos pequeninos, intercedei pelos pobres e doentes, intercedei
pelos tristes e abatidos, intercedei, pelos povos oprimidos, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Para o mundo ser mais justo, intercedei, pela paz da humanidade, intercedei, para sermos mais fraternos, intercedei, para acharmos o perdido, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós.